o nosso palestrante, o Fernando Leite Siqueira. O Fernando Leite Siqueira é hoje o presidente do Conselho Fiscal da Petros. Tá? Então ele vai nos explicar aqui qual é a origem do déficit da Petros. Bom, no fim a gente já sabe, né, como é que está aí. Então vamos ver como foi que nasceu o déficit e que aqui chegou aos níveis que hoje ultrapassam 30 bilhões de reais. Me parece que é 35, hein? Não sei bem o nome, mas está nessa ordem aí. Bom, vamos passar a palavra aí ao Fernando Leite Siqueira para fazer a sua apresentação. Bom dia, companheiros e companheiras. Agradeço aí o convite da EPET Bahia. Muito importante a gente estar debatendo isso, ouvindo aí exposições excelentes do Silvio, do Raul. Eu vou falar um pouco sobre as causas do déficit, né? Nós temos causas conjunturais, variação do mercado, etc. E temos também causas estruturais. Uma das causas foi que, de 2012 para 2013, os títulos de renda fixa perderam muito a rentabilidade. Por exemplo, a NTNB caiu de 6,73% para 3,99%. Como os fundos tinham que atender a meta atuarial, eles tiveram que sair da zona de conforto e entrar na zona de risco, que é o mercado de renda variável. Por isso, vários fundos, FUNCEF, Petros, Postales, tiveram quedas bastante significativas. A Previ, por exemplo, investiu maciçamente na Vale do Rio Doce, então a Previ, que ora tem déficit, ora tem superávit, dependendo muito das ações da Vale. A Petros sofreu um pouco com as ações da Vale através da Litel, né? Então, esses dirigentes foram forçados a partir para a renda variável, e quando você busca lucro na renda variável, você aumenta o seu risco, né? Como o Raul falou ali, teve 70 investimentos mal feitos, com várias nuances aí, inclusive corrupção, tudo. Os conselheiros eleitos, Brandão e Celedino, conseguiram fazer uma auditoria desses investimentos. E a Ernst Young apurou uma perda em torno de 1,7 bilhão. E esse levantamento, no Conselho Fiscal, já na minha gestão junto com o Tedesco, fomos na Previc em Brasília, levamos esses investimentos, pedimos providências, e a Previc alegou que muitos deles já estavam prescritos e que ela não tinha pessoal para acompanhar todos, que ela olharia aí dos 70 a uns 15 mais ou menos. Então nós encaminhamos isso para o Ministério Público. Então outras causas foram estruturais, que embora o Conselho viesse rejeitando as contas por causa delas, e alertando a Petros, não vinha sendo providenciada, né? Tem um gráfico mostrando aqui a composição hoje da Petros, né? Você tem os não repactuados pré-70, os não repactuados pós-70. Isso aqui, os pré-70 representam cerca de 27% do total em relação aos pós-70. Nos repactuados, pós-70 tem um percentual menor. Mas o fato é que os pré-70, cerca de quase 30% do PPS-PMR, ficaram fora do equacionamento e ficaram muito satisfeitos, felizes da vida, achando que estão no melhor dos mundos. Mas a gente vendo o termo de compromisso financeiro, a Petrobras diz lá taxativamente se responsabiliza por eles até 2028. A partir daí, seja o que Deus quiser, né?
Então, nós esse ano colocamos no nosso parecer do Conselho Fiscal uma exigência de que a Petrobras declare tacitamente a sua relação com os pré-setembro, como é que eles vão ficar. Mas aí, quando foi feito o plano de equacionamento, a Petros mandou para a Petrobras, incluindo o pré-setembro, todo mundo no mesmo barco. E aí a Petrobras, espertamente, disse, não, os pré-setembro está comigo, deixa que eu pago, eles não têm que pagar equacionamento nenhum. Porque se o pré-setembro fosse incluído no bolo, ela teria que botar dinheiro. Então, espertamente, ela tirou isso fora. Agora, se propôs que houvesse uma separação de massas de pré-setembro para explicitar realmente as obrigações da Petrobras. Aí ela disse, não topou. Então, agora, depois de uma pressão muito grande dos conselheiros eleitos, eles vão recalcular os pré-setembro dentro do regulamento e padrão, porque a Petrobras tirou os pré-setembro do reequacionamento. E os atuários aposentados da Petros calcularam que para fazer isso, tudo bem, não temos nada contra tirar os pré-setembro, mas tem que botar 5 bilhões para cobrir o débito deles, porque os pré-setembro, nesse gráfico aqui, mostra que eles representam 32% das reservas matemáticas. Ou seja, reserva matemática é o compromisso que vai ser pago a nós participantes. E eles têm 32% nisso. Então, como é que sai do equacionamento e deixa isso aqui para os pré-setembro pagar? Isso foi uma dupla esperteza da Petrobras. Primeiro, deixar de contribuir para a dívida referente aos pré-setembro. Segundo, dividir a categoria. Nós temos hoje a proposta de um plano alternativo e a Ambev e o GDPAD, que são dirigidos por pré-70, saíram da união lá do grupo para defender um plano novo. Quer dizer, eles acham que eles estão salvos com o pré-70 e não estão. Eles estão altamente ameaçados, muito mais do que tempo. Então, foi dupla esperteza da Petrobras. Tirar os pré-70 e não contribuir com a parte deles e dividir a categoria, colocando associações, se separando, porque seus dirigentes são pré-70 e acham que estão no melhor dos mundos. Então, vamos chegar lá às causas dos déficits. Então, temos aqui, em 2013, nós tínhamos um superávit vindo de 2012 com 3 bilhões. Até então a gente estava no melhor dos mundos, né? 3 bilhões. Aí o resultado da previdencial, que é contribuições, menos benefícios pagos, mais remuneração dos contratados. O que é isso, remuneração dos contratados? O Sérgio Salgado tem dito nos artigos dele que se a Petrobras botasse o dinheiro do AOR, o Collor estava feliz da vida. O dinheiro do AOR está aqui. Isso aqui é o acordo de obrigações recíprocas que gerou os termos de contribuição, de compromisso financeiro. E esse termo de compromisso financeiro rende juros mais 6%. Então, isso aqui é o que entra no fim do ano por conta dos juros e reajuste desse valor. Porque a Petrobras não botou o dinheiro, mas contabilmente ele entrou. Então, está lá os 4 bilhões e 700 iniciais, que hoje chegam a 14 bilhões. Eles estão sendo reajustados pelo IPCA, mas atuarialmente, tudo mais. Então, hoje ele representa 14 bilhões. E esses 14 bilhões rendem juros e correção monetária que ela paga de 6 em 6 meses. Então, esse valor aqui é um valor real que entra no caixa do fundo de pensão. Certo? Nós tivemos aqui
despesa administrativa, etc., resultado dos investimentos. Nós tivemos aqui, nesse ano, um resultado positivo de 2 bilhões e 300 nos investimentos. Mesmo a Sete Brasil, perdão, eu estou no errado aqui, eu vou começar no 2013, voltando aqui. Então, nesse ano, a Sete Brasil deu lucro. A ação da Sete Brasil, naquele ano até aí, estava tudo bem. 2013. Resultado de 2012. Então, quando eu estive lá no Congresso Nacional, eu disse que era um investimento bom. E era. E o Salgado ficou bravo comigo, deu pau. O investimento era a Petrobras. A Sete Brasil construiria 29 sondas, alugava para a Petrobras durante 30 anos, com rendimento garantido. Então, isso não é um bom investimento? É um bom investimento. Só que o petróleo estava em $115, aí foi um pouco de irresponsabilidade. Sabe-se que o petróleo oscila de valor. E quando ele estava no pico de $115, e fez esse investimento. Aí o petróleo caiu para $30, a Petrobras não botou o dinheiro dela, o BNDES não botou o dinheiro que devia, e mais a corrupção lá do Barusco, que pagou os estaleiros sem serviço feitos em contrapartida, e aí o projeto faliu. Mas se vocês têm ideia que era bom, o maior investidor aí, com cerca de 35%, me lembro mais ou menos, mas em torno disso, foi o BTG Pactual. Tem o Bradesco, tem vários bancos investindo nesse projeto. Só que a irresponsabilidade foi fazê-lo com petróleo a $115. E aí o petróleo caiu para 30, o investimento se tornou ruim, com mais somando a corrupção, ele quebrou. Mas que era inicialmente uma boa ideia, era. Agora, a execução é que foi muito mal feita. Então tem aqui a Vale do Rio Doce, deu bom rendimento, a Ivepar, todos eles iam dando bom lucro, né? Até o Multi, né, começou a fazer água, né? Enfim, e aqui o pior vilão em 2013 foram os títulos NTN. Como o Raul falou, os títulos marcados a mercado, eles variam de preço, porque mesmo que você não venda, eles variam de preço. Porque, por exemplo, o título tem lá uma taxa de IPCA mais 8% ao ano. Se os juros externos sobem, eles se desvalorizam. Se os juros caem, como agora estão caindo, esses títulos estão valorizando barbaramente e é hora até de vender, porque já valorizaram tudo que tinha que valorizar. O juro real está a 3% e lá tem título com 8%. Então você vende no mercado, se quiser vender, você vende por um preço muito maior, muito mais valorizado, né, do que o título em si. Mas quando os juros sobem, como subiu em 2013, a inflação foi a 10,7%, aí os juros do mercado são maiores do que os títulos, eles perdem valor. Se você quiser vender no mercado, você não vai achar um preço 30% menor, e isso tem que ser contabilizado. Mesmo que você não venda o título, ele tem que ser contabilizado. Daí você tem aqui 3 bilhões e 300 por conta desses títulos. Então, somando esses rendimentos das ações, assim, tem um outro vilão aqui que é muito importante, né? Por que você tem que atender a meta atuarial? Porque tem uma inflação em cima da reserva matemática, em cima dos compromissos que o fundo tem que pagar. Então, se você não tiver a meta atuarial para equilibrar essa inflação, você gera aqui um déficit de 5 bilhões e 199, né, como em 2013. Com isso, aquele superávit de 3 bilhões passou a ser um déficit de 2 bilhões e 420,
porque teve esses prejuízos aqui. Ah, sim, ainda tem mais. Tem a parte estrutural, que é a alteração da tábua de mortalidade. Nós estamos vivendo mais, como disse o Zinedino, isso é muito positivo. Mas para o fundo, isso custa caro. Né? O atuário, por exemplo, diz que participante bom é participante morto. Se você, quanto mais você dura, mais prejuízo você dá para o plano. Então, graças a Deus, nós estamos vivendo mais, mas temos que pagar por isso. Então, tem aqui uma revisão da tábua de mortalidade, que deu 1 bilhão e 54. Efeito da repactuação, houve uma repactuação extemporânea, etc. Então, chegou-se a um déficit de 2 bilhões e 420 em 2013. E aí, em 2014, veio com esse déficit 2020, teve contribuições, remuneração do TCF nesse ano foi baixa. Eu estou pedindo para refazer e mostrar a memória de cálculo, porque caiu de 3 para 1.400, mas é função função atuarial, né? A atuarial pessoal tem várias características do pessoal aí que influíram para que esse número caísse para 1 bilhão e 400. E aí começou aqui nas ações. O resultado de 2014 dos investimentos foi positivo, 2 bilhões e 300. Nós tivemos aqui os títulos esse ano valorizaram 1 bilhão e 400, recuperaram, né, valorizaram 1 bilhão e 400. A BRF deu, como o Raul mostrou aí, chegou a R$ 90 a ação. Então a BRF estava bombando. Era hora de vender, mas acontece o seguinte, um erro aí, compraram ações demais. Compraram um lote de ações grande demais para o fundo de pensão. E ao comprar ações demais para o fundo de pensão, na hora de vender você tem problema. Se você começa a vender, ela despenca. Então você pode levar anos aí para conseguir vender. Então, realmente era um momento de vender, mas tinha dificuldade de colocar essas ações no mercado devido à quantidade elevada. Então, JBS e tal, desvalorização da Itaúsa, enfim, mesmo assim, os investimentos deram lucro. E, mais uma vez, o grande vilão aqui foi a atualização monetária, a inflação, responsável por 6 bilhões e 182, e com isso, embora os investimentos tenham dado bom rendimento e tudo mais, chegou-se a um déficit total de 6 bilhões e 193 em 2014. Em 2015, o déficit foi de 16 bilhões e 400. Aí teve alguns problemas. Os conselhos fiscais, os conselheiros vinham rejeitando as contas e alertando a Petrobras, aliás, alertando a Petros, que tinha problemas estruturais. Por exemplo, a família real. A família real calculada pela atuária eram 4 pessoas, um casal e 2 filhos. Mas com o advento do Viagra, né, o pessoal começou a casar de novo, etc. Se aposentava, antes de aposentar se separava, casava de novo. Então, os dependentes novos, as esposas novas, foram gerando déficit nessa família real. E aí se apurou aqui 5 bilhões e 190 mil, né, por conta dessa alteração da família real. O Conselho Fiscal, no último ano, conseguiu que fosse feito o recadastramento para atestar se essa família real estava certa ou não. Era um ponto de rejeição das contas que foi eliminado. Fizeram o levantamento e chegaram a diferença aqui de 156 milhões, que vai abater um pouco aí, mas o déficit ainda fica na ordem de 5 bilhões. Teve o acordo de níveis,
dizer, a Petrobras deu livre para os ativos para influenciar no menor índice de reajuste geral, e aí os aposentados entraram na justiça, muitos começaram a ganhar, então a Petrobras, resolveu fazer um acordo e pagar isso, né, mesmo para aqueles que não tinham ações na justiça ou aqueles que ainda não tinham ganho, certamente dando um valor menor, mas esse acordo inicialmente foi colocado à disposição 3 bilhões de reais, e se gastou 1,320. Como se gastou 1,320, esses 2 bilhões provisionados voltaram para a contabilidade da PES como positivos, mas então você tem aqui família real 5 bilhões e 200 aproximadamente, revisão dos acordos de níveis 1 bilhão e 300, retirada do teto de contribuição 90%, havia pessoal com altos salários se aposentava, a PETS limitava o salário deles em 90%. E aí se descobriu que o regulamento não garantia isso. Então, os conselheiros vinham alertando, olha, isso está errado, tem várias ações, a PETS vai perder, etc. Era um ponto de rejeição das contas. Reinaldo, 10 minutos, por favor. 10 minutos. Obrigado. Então, a retirada desse teto gerou um déficit de 3 bilhões e 400. Então, vocês vejam aqui. E poderiam ter se diluído esses valores se fosse feito ao longo do tempo. Por exemplo, até 2012, que a PETS estava superavitária, poderia ter sido absorvido isso. Mas resolveram colocar tudo em 2015, quando a conjuntura nacional estava na pior condição. O mercado de ações despecou, a conjuntura nacional estava muito ruim, o Brasil estava perigando economicamente, e colocaram tudo isso no ano de 2015. E aí você tem acordo de nível 1.320 bilhão, alteração no campo familiar, família real 5 bilhões e 200, retirada do teto 3 bilhões e 400, e aqui mais uma vez o grande vilão, a inflação, o reajuste da reserva matemática, 8 bilhões e 600. Então, somando tudo isso, resultou num déficit de 16 bilhões e 416 em 2015, que somado a 2014 chegou a 22 bilhões e 609. Aí, o Walter Mendes, o Bradão chama o baixinho sinistro, né? Além de fazer tudo em 2015, né, resolveu adiar a cobrança para 2017, em vez de 2016. Por quê? Porque ele queria fazer a cisão de planos. A gente era contra, os conselheiros eram contra, a gente desmontava o mutualismo, tinha vários problemas nessa cisão, e realmente ela foi pessimamente feita. O Conselho Fiscal está mostrando para a PETS que a cisão está completamente errada. Então, mas ele queria fazer, então fez um termo de ajuste de conduta com a Previc e adiou para 2017. Ao adiar para 2017, teve que acrescentar um cálculo atuarial em cima, deu 5 bilhões a mais, levando o déficit para 27 bilhões. Se ele tivesse feito em 2016, esses 5 bilhões não entrariam no cálculo, no ano seguinte não estaria dentro do limite de cobrança de déficit. Enfim, tem um artigo do Brandão mostrando que esses 5 bilhões não teriam sido acrescidos aí ao déficit. Então, basicamente, os grandes vilões do déficit são revisão do acordo de níveis, alteração da família real, a retirada só aqui vocês vejam que são 12 bilhões, 17, 18 bilhões em função da situação conjuntural e estrutural.
A questão dos investimentos, como o Raul mostrou, tem vários problemas, né? Nós conseguimos, como eu falei, colocar no Ministério Público a investigação e responsabilização dos que causaram aí cerca de 2 bilhões com investimento dos fundos, dos FIPs, Fundo de Investimento e Participação, mal feitos. Tem a questão da Sete Brasil, que... Bom, aí, em vista disso tudo, o que tem que fazer? Então, a gente coloca aqui na sugestão, eu não cheguei a passar para a transparência, mas vou colocar aqui, eu fiz um texto para passar para a EPET, e no final a gente dá as sugestões aqui, que são os seguintes. Propostas. Primeiro, cobrar as dívidas da Petrobras correspondentes às ações judiciais transitadas em julgado. As ações transitadas em julgado geram um impacto atuarial na Petros, e esse impacto atuarial, pelo artigo 48, inciso 9, é obrigação da Petrobras. Então, isso está sendo cobrado, inclusive, na ação da EPET e FENASC com o Vergara. Cobrar da Petrobras os investimentos mal feitos que resultaram em danos ao patrimônio dos participantes. Por exemplo, Sete Brasil, Lupatec, etc. Isso aqui existe uma teoria de direito administrativo, que é a chamada teoria do órgão, daí vem a questão do órgão público, né? E que tem uma imputação volitiva, ou seja, a Petrobras, ao nomear os conselheiros e diretores da Petros, é responsável pelo dano que eles causarem a terceiro, caso a Petros. E o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, também diz isso, que é responsável. Eu apurei aqui, tem uma lista do Diretoria Financeira emite dos documentos, e eu apurei aqui um valor bem próximo ao do Raul, que foi 25 bilhões só do PPSP, que são investimentos que perderam da meta atuarial. E nós estamos preparando uma ação sobre isso. Tem o advogado do Litoral Paulista, o doutor Coelho, Luiz Fernando do Sindicato e o Vergara. O Vergara não entendeu bem o meu pedido, ele entendeu que eu estava querendo processar os diretores da Petros. Não, estou querendo processar os diretores da Petrobras, que geraram as causas que deram esse prejuízo. Então, desses 25 bilhões, a dificuldade que a gente tem é mostrar o que realmente foi mau investimento, o que foi má fé e o que foi perda em relação ao mercado. Por exemplo, o Ibovespa não cumpriu a meta atuarial, não atingiu a meta atuarial. Outros corretores aí também não. Então, a gente simplesmente processar por não cumprir a meta atuarial fica muito subjetivo. Você tem um juiz que concorde, por exemplo, e o cara vendeu mal a ação da Petrobras e perdeu 4 bilhões e 300. Vendeu na hora errada. Então fica difícil para o juiz você conseguir convencer o juiz. Agora, Sete Brasil não tem dúvida. Foi um investimento imposto pelo governo, pela Petrobras, e ela quebrou. E aí, Invepar também foi um investimento feito por determinação superior que está dando prejuízo. FIP Belo Monte também. Então, alguns desses investimentos são, eu diria que metade disso aí, os 12 bilhões, a gente consegue provar. Então, por essa teoria do órgão de imputação volitiva, a Petrobras seria responsável pelo dano que seus prepostos causaram ao fundo. Então, a dificuldade que os advogados estão tendo, e aí eu fiz uma carta ao diretor pedindo para atualizar essa tabela, que eu tinha em 2017.
Aí levou um mês. Eu fui saber por quê. Não, tem. E a diretoria leva uma semana para a diretoria aprovar. Aí, feito aí 10 dias, feito o levantamento, volta para a diretoria liberar. Falei, pô, isso não tem sentido. Aí eu fui lá conversar com o gerente da área. Aí quando eu comecei a dizer, pô, o que aqui é perda, o que não é, o que é. Ah. Obrigado. Então, o que é perda, o que não é perda, o que é dolo, o que não é, ele falou, bom, você faz outra carta. Aí é mais um mês. Aí fui ao diretor, fiz uma carta para a Petros dizendo que o Conselho Fiscal tem uma decisão da Advocacia Geral da União, nós provocamos em 2017, porque o presidente da Petros não queria dar a informação, nós mandamos uma carta para a Previc, a Previc mandou para a AGU, Advocacia Geral da União, e a AGU respondeu, o Conselho Fiscal tem prioridade em obter toda e qualquer informação, porque ele é um órgão de controle interno de uma entidade que envolve investimento público. E nessa resposta, ele diz também que a Petros está enquadrada na Lei de Acesso à Informação. Portanto, os participantes têm direito a ter informação por lei, e nessa lei diz o seguinte, o sigilo é exceção, a transparência é a regra. E aí criaram lá um manual de condutas éticas, que no item 9 do manual diz lá que só quem pode falar sobre Petros é o presidente e a comissão de comunicação. Então eu fiz um protesto veemente lá contra ele, não assinei esse código, e agora me pediram para assinar, assinei com ressalva, que diz o seguinte, o representante da Petros, o representante para falar pela Petros é o presidente, mas para falar sobre Petros, o Conselho Fiscal tem fundamental importância. Agora. Tem fundamental importância porque ele é eleito pelos donos do fundo. Aí foi um casal lá falar conosco, lá no Conselho Fiscal, e diz, não, porque se denunciar de convite, se começar a vir informações encontradas, o participante vai ficar perdido. Eu falei, é muito mais grave ter informação de um lado só. E vocês estão dando informações erradas. Por exemplo, o Petros 3, vocês estão dizendo que é um bom fundo, é o pior plano que a Petros apresentou em sua história. E vocês estão mentindo para o participante. Estão dizendo que é um bom plano e estão mentindo. Então, identificar o casal. Você não identificou o casal? É um casal de gerentes lá da Petros, porque é representante da área. Foi lá. É um casal que gerencia esse manual de condutas éticas. Não, são o gerente e o gerente. Então, eles foram lá falar sobre isso e deram uma palestra mostrando que tinha que ser assim, por causa que era exatamente da contestação que você disse. Então, vamos tentar nos convencer que estava certo, que só o participante tem que ouvir só o lado bom da história. Ele disse para ele, olha, meu pai dizia que todo fato tem 3 versões, a minha, a sua e a verdadeira. Então, se você disser que só o presidente da Petros e a comissão podem falar sobre Petros, vocês vão mentir, como estão mentindo, e o participante, que é o dono do plano, vai ficar sem informação. Então, a gente está revendo isso aí, porque criaram um órgão lá de controle da informação, que virou a atividade fim. Quer dizer, a segurança da informação, agora todo mundo trabalha para ela. Os gerentes ficam assim, não, eu não posso te responder porque tem que seguir a burocracia. Não, senhor, fiz uma carta lá, o Conselho Fiscal tem direito à informação na hora e no momento. Aí, depois de muita discussão, concordaram que na hora que tiver urgência de informação, o Conselho Fiscal
tempo que ele disser vai ser atendido. De um modo geral, vai seguir a burocracia, mas, havendo urgência, será atendido no tempo que o Conselho está terminado. Obrigado, Fernando. Então, essas são as nossas lutas, as nossas dificuldades. E eu acho que temos que cobrar, sim, da Petrobras, não só as dívidas já declaradas na ação civil pública, e hoje é 14 bilhões, é outra parte do acordo. Temos que cobrar 5 bilhões por conta dos pré-70, para poder regularizar e garantir a situação deles. Temos que cobrar 1 bilhão e 100 por 78 e 79, que na repactuação ganharam 2 anos de antecipação de aposentadoria, gerou 1 bilhão e 100, isso aí. Enfim, tem também os RMNR, PCAC, que geraram impacto atuarial no plano e, portanto, tem que ser coberto pelo Petrobras. Muito obrigado. Obrigado aí.